Meus amigos do YouTube, vamos dar aqui sequência ao trabalho começado nos vídeos anteriores, em que eu estou falando sobre ato de improbidade administrativa e da primeira modalidade, ou primeira espécie de ato de improbidade administrativa, que é aquele que causa enriquecimento ilícito ao agente, né? É sobre esse tipo de ato que eu estou fazendo meu comentário. Já comecei nos vídeos anteriores e estou dando sequência hoje. Quero encerrar nesse vídeo a minha fala sobre esta modalidade de ato que causa enriquecimento ilícito ao agente público. Ou seja, o agente público, quando pratica esse tipo de ato, ele se enriquece ilicitamente, tá? Então, são essa a modalidade que eu estou tratando no momento. E essa modalidade está prevista no artigo 9º da Lei 8.429 de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, também conhecida como LIA, né? E o artigo 9º, como eu já disse, ele traz 12 incisos, né? Ele tem 12 incisos, que são situações apresentadas pelo legislador de forma exemplificativa, tá? Não é de forma taxativa. Outros tipos de atos podem surgir e serem enquadrados aqui, ou serem encaixados ou incluídos neste rol, tá certo? Baseado no que diz o caput do artigo. Então, nós vimos aí até no vídeo anterior os 7 hipóteses, os 7 exemplos de atos que causam enriquecimento ilícito ao agente público. Vou dar uma lida aqui para reflexão, o que diz o artigo 9º, o caput do artigo 9º deste artigo que trata desses tipos de atos de enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa, isso está no artigo, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, do mandato, da função, do emprego ou das entidades ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Volto a repetir, para nós aqui, município e poder legislativo. Então, todos os atos que são praticados pelo agente no exercício do seu cargo, da sua função, do seu mandato, no município ou no poder legislativo. E dizer também relembrar, né, que esse tipo de ato, esse tipo de modalidade de ato de enriquecimento ilícito, ele só se dá na forma dolosa e não na forma culposa, tá? Há necessidade de haver a intenção, a vontade consciente do agente em praticar esse ato, ou seja, esse ato é praticado de forma previsível. O agente sabe onde que ele vai chegar, sabe que ele está cometendo um ato ilícito, tá? Existe então o dolo nesse sentido. Vamos ver então o inciso 8 desse artigo 9º, que ou seria a 8ª hipótese, ou 8º exemplo, como queiram, é quando existe por parte do agente público o exercício de atividades incompatíveis, tá? Então diz o inciso 8 o seguinte: aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse susceptível de ser extinguido ou amparado por ação ou omissão decorrentes da atribuição do agente público durante a atividade. Como nós poderíamos dar um exemplo aqui? Suponhamos que uma determinada empresa que constantemente está participando de licitação no município. Por exemplo, uma empresa que fornece combustível ao município, tá? Sempre está participando ali, é uma empresa da cidade que sempre está participando de licitação, que tem interesse em ganhar a licitação e tenta com isso envolver um servidor público, dando a ele uma vantagem, né? Para que ele possa colaborar com ele quando necessário no processo licitatório. Quando o agente, por um ato seu comissivo ou omissivo, vai ajudar a empresa a ganhar a licitação, vamos dizer assim. Então, ele passa a exercer uma atividade nessa empresa também, incompatível, porque não poderia. Sabendo que essa empresa sempre está participando, ele vai trabalhar também para a empresa. Lógico, fora do seu horário de serviço no
município ou na Câmara. Por exemplo, vamos supor que o município funciona só na parte da tarde, a parte da manhã ele trabalha para essa empresa. Esse emprego foi dado a ele exatamente para comprá-lo, tá certo? Para que, é lógico que ele vai trabalhar, mas não precisava às vezes desse serviço, mas que ele possa ganhar alguma coisa para que ele se sinta incentivado a praticar o ato ilícito quando essa empresa for participar da licitação, já que esse servidor faz parte da comissão de licitação municipal. Tá? Então ele recebe ali um saláriozinho ali à parte, trabalhando nessa empresa. Por exemplo, como eu disse, na parte da manhã, se o município funciona à tarde, ou a Câmara, ou ao sábado, se o município tem um horário integral, se trabalha só ao sábado nessa empresa, ganharia alguma coisa por dia, por sábado, mas com isso ele está vinculado à empresa e presa ali na comissão de licitação. Então ali ele pode fazer coisas, né, que venham a favorecer essa empresa. Quando, por exemplo, está sendo discutido ali uma inabilitação dela, uma desclassificação qualquer, e esse servidor é o presidente, por exemplo, da comissão, ele tem força ali dentro, ele tem voz ativa, o que ele fala, os outros membros acompanham, não é isso? Assim como também pode estar envolvidos os 3 membros da comissão trabalhando para essa empresa. Nada impede que isso ocorra, tá certo? Não é legal, é incompatível, né? Então, o agente faz esse tipo de trabalho sabendo que não é legal, sujeito aí às sanções da lei, porque estaria infringindo o inciso 8º do artigo 9º da Lei de Probidade Administrativa. Uma nona hipótese, também prevista no artigo 9º, é quando existe a intermediação para liberação ou aplicação de verba pública por parte do agente público. Diz o inciso 9 o seguinte: perceber vantagem econômica para intermediar liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Receber vantagem econômica, vamos considerar aqui qualquer tipo de vantagem econômica, financeira ou material, né, para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Podemos dizer aqui o seguinte, colocar um exemplo, vamos supor, um servidor público responsável pela fiscalização das prestações de contas das entidades da cidade que recebem verba pública, ele, sabendo que uma entidade, por exemplo, está com a sua prestação de contas reprovada, ele autoriza ou libera um pagamento posterior, o que é vedado pelo contrato feito entre as partes, o convênio firmado entre as partes, que não se libera verba posterior sem a aprovação das contas. Vamos supor que existe essa condição, ele faz vista grossa, se omite nesse sentido e libera, faz com que seja liberado e passando por cima dessa reprovação. Então ele está cometendo o ato de ímprobo previsto no inciso 9 do artigo 9º da LIA. Tá? Vamos supor também que o responsável ali no setor contábil libere um pagamento de uma nota de empenho sem que ela esteja liquidada por quem de direito, ou seja, não houve ali a liquidação da nota, ou seja, a conferência, se o serviço foi prestado, se o bem foi entregue, e se foi entregue, se foi de acordo com o que foi pactuado entre as partes, município e fornecedor, tá? Então, sem que haja a liquidação dessa nota, autoriza-se a nota de empenho. Quem autorizou estaria cometendo esse ato de improbidade administrativa. E com ele vai envolver uma série de pessoas que estão vinculadas à nota de empenho, como o prefeito, que é o ordenador de despesa, como o tesoureiro, que ordena o pagamento, todos eles de uma forma indireta ou direta participam deste ato ímprobo, né? Esse seria o 9º. A liberação, por exemplo, podemos dar outro exemplo do artigo 9º, de um precatório, invertendo a ordem cronológica de pagamento, que é proibido por lei. Eu inverto a ordem para favorecer um terceiro que vai me dar uma comissão qualquer em cima disso. Eu estaria praticando o ato ímpro do inciso 9 do artigo 9º da Lei de Probidade. Temos ainda a 10ª hipótese, que é o recebimento de vantagem para prevaricar. Então, o agente público recebe uma vantagem para prevaricar. Prevaricar, nesse caso aqui, vamos entender que seria a omissão do agente quando ele deveria agir de ofício na prática de determinado ato. Vamos considerar aqui, para entendimento nosso, prevaricar como omissão.
Diz o inciso 10 o seguinte: receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigada. Tá certo? Vamos supor que um servidor público recebe uma comissão, por exemplo, de um vendedor ambulante, que está ali trabalhando de forma irregular, sem o alvará da prefeitura, e esse servidor que é o responsável pela fiscalização, deixa de aplicar uma multa ali àquele vendedor ambulante, porque recebeu dele uma comissão qualquer, recebeu uma vantagem econômica qualquer, não precisa ser nem dinheiro. Algum bem que ele esteja vendendo ali é dado a ele, para ele poder não lavar essa multa, para ele se omitir, para ele prevaricar, não é? Então ele estaria incluído nesse inciso aí, do inciso 10, né, do artigo 9º da ALIA, tá? Ele se omite aí de forma consciente desse dever de ofício dele, dolosamente. E podemos dizer também que, além da prática do ato de improbidade administrativa, este agente público vai responder pelo crime de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal brasileiro, que diz o seguinte, artigo 319, retardar ou deixar de praticar, é onde nós estamos falando aqui, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa é a capitulação do crime do artigo 319 do Código Penal, que também estaria incluído em tese esse agente público por esse ato. Nós podemos dizer que isso é um crime funcional, é um crime praticado no exercício da sua função, esse crime de prevaricação. Tá? E temos também a hipótese do inciso 11, ou a 11ª hipótese, ou exemplo, que é quando ocorre a apropriação de bens ou valores públicos por parte do agente público. Diz o inciso 11, incorporar de qualquer forma a seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do município ou do Poder Legislativo. Então, quando isso ocorre, quando existe a incorporação deste bem, de rendas ou valores integrantes ao acervo do patrimonial do município ou da Câmara, o agente público estaria incorrendo aí neste ato ímpro do inciso 11 do artigo 9º, né, da Lei de Improbidade Administrativa. Podemos dizer o seguinte, aqui existe a incorporação deste bem para o patrimônio da pessoa. O tesoureiro que recebe aí um dinheiro do IPTU e fica com ele, se apropria desse dinheiro. Então ele estaria enquadrado aí, está incorporando ao seu patrimônio um valor integrante do patrimônio público que não lhe pertence. Né? Além de responder por isso, existe aí o crime de apropriação indébita do próprio agente público. Um membro, por exemplo, de uma comissão qualquer, uma comissão de licitação, que leva para sua casa um notebook que é do município para seu uso pessoal, como se fosse seu. Está incorporando aquilo ao seu patrimônio. Estaria praticando aí o quê? Um ato ímpro previsto no inciso 11 do artigo 9º. Seria o outro exemplo, né? Nesse caso, podemos dizer que há também a caracterização do crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, que é o desvio de um bem público por funcionário público que tem acesso a ele, né, em razão da função do cargo que ele exerce. Nesse caso de peculato, aí a pena é alta, é reclusão de 2 a 12 anos. Então está previsto no artigo 312 do Código Penal brasileiro. E nós temos aqui a última hipótese, que é a da 12ª, ou a hipótese 11 do artigo 9º, que é o uso particular de bens ou valores públicos. Vocês viram que no anterior falou em incorporação. Aqui não é incorporação, aqui é uso particular de bens ou valores públicos. Diz o inciso 12 o seguinte, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial que pertençam ao município ou ao Poder Legislativo. Tá certo? Nós podemos dizer aqui o seguinte,
Um exemplo, suponhamos o tesoureiro de uma prefeitura que, para cobrir um saldo negativo seu, pessoal, numa conta corrente bancária, se utiliza de um dinheiro público, que ele tem acesso. Ele faz a transferência de um dinheiro da prefeitura, por exemplo, ou dinheiro que está em espécie, no cofre, em algum lugar aí, sei lá, e coloque na sua conta particular para cobrir aquele furo, aquele estouro na sua conta particular, aquele saldo vermelho estourado em sua conta. Ele pega dinheiro público e coloca na sua conta particular. Ele estaria usando em proveito próprio de um bem, né, de uma renda pública que estava à sua disposição de forma ilegal e indevida, cometendo um ato ímprobo. E nesse caso aqui, mesmo que ele faça a devolução depois desse dinheiro, que foi temporariamente, ele responde por esse ato de improbidade. Ou seja, ele voltou o dinheiro para onde foi retirado, mas mesmo assim ele responde por esse ato de improbidade administrativa. Ele vai responder também aqui pelo crime de peculato de uso, que é previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 312, que é o uso de um determinado bem sem intenção de incorporação ao patrimônio do agente por um período determinado, um certo período. Eu usei, tá, esse bem e tal, devolvi, mas esse uso foi considerado um ato ímprobo e um crime de peculato de uso, ambos puníveis na forma da lei. A improbidade de acordo com a Lei 8.429 de 92 e o crime de peculato de uso pelo artigo 312 do Código Penal brasileiro. Nessas hipóteses do artigo 1112 que eu acabei de falar para vocês, quando existe a incorporação ou uso de bens em proveito próprio, se esses atos forem praticados pelo agente público, que é o prefeito, no caso, se for o prefeito, tá? Os outros não, os outros agentes públicos não, mas quando praticado pelo prefeito, ele vai responder, nesse caso, não por esses atos de improbidade aqui, mas não pelo peculato, pelo crime que estou dizendo. Os atos de improbidade são iguais. Mas com relação à parte criminal, ele vai responder de acordo com o que está previsto no Decreto-Lei 201 de 1967, que trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos. No seu artigo 1º, nós temos são crimes de responsabilidade dos prefeitos, sujeito a julgamento pelo Poder Judiciário, uma série de incisos. Então, ali que nós vamos enquadrar essas duas últimas hipóteses, do inciso 11, 12, com relação ao prefeito. Não vamos ao Código Penal, vamos ao Decreto-Lei 201 de 1967. Pois bem, meus amigos, com isso, eu estou encerrando aqui o estudo dessa primeira modalidade, ou dessa primeira espécie de ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito ao agente público que o pratica, tá certo? Falaremos no próximo vídeo já de uma segunda modalidade, que é aquela em que o ato praticado pelo agente público causa lesão ao erário público. O erário é atingido, prejudicado por o ato praticado pelo agente. Aqui, nesse caso, na via posterior, o agente não se beneficia mais. O ato é lesivo ao patrimônio público. Seria aí a segunda espécie de ato de improbidade administrativa. Tá bom? Então eu quero terminar aqui pedindo a vocês que se inscrevam aí no nosso canal, tá certo? Basta digitar aí DIP mudo, Direito Público Giovanni, para que você possa continuar recebendo aí os nossos vídeos. Deixa aí o seu like, tá certo? Vai no sininho aí, aperte, que eu tenho observado o seguinte, nós estamos tendo várias visualizações dos nossos vídeos, mas vocês estão se esquecendo de se inscrever. Se inscrevam aí para fortalecer o nosso canal e para que vocês possam continuar recebendo aí os nossos trabalhos, tá certo? Obrigado a vocês e uma boa semana a todos.